Saudações, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, que nós possamos estar receptivos neste momento de orientação, de esclarecimento, que nos é dado através da espiritualidade benfeitora em nome de Jesus, em nome de Deus, que a doutrina espírita nos possibilita, através da exposição doutrinária, todos os esclarecimentos que nos chegam como um refrigério às nossas almas. Nesse momento, iniciaremos as nossas atividades representando a nossa amada Casa Espírita Fraternidade em Canoas, Rio Grande do Sul. Iniciaremos as nossas atividades com uma prece e, na continuidade, uma prece de radiação. A prece de radiação é o nosso momento de conúbio com a divindade, nosso momento de conexão com o mais alto, em que nós, conectados, vinculados através do nosso psiquismo, buscamos esse banho de luz, esta orientação que nos chega pela proximidade, pelo carinho da espiritualidade amiga, que em nome de Jesus nos ampara. Então, convidamos os irmãos a nos acompanharem a esse momento de prece e irradiação. Amado Deus, Pai de infinita misericórdia, iniciamos as nossas atividades com a Tua permissão, gratos por esta oportunidade, Senhor, de orientação, de esclarecimento, de fortalecimento, direcionamento moral através do Evangelho de Jesus. Acalma os nossos corações inquietos, Senhor. Dá-nos o direcionamento e auxilia-nos a compreender aquilo que ainda não está ao nosso alcance. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar aquilo que é importante e que faz parte dos Teus desígnios. E nesse momento, buscando através da irradiação, nós nos conectamos a toda essa espiritualidade que representa os Teus propósitos. E te pedimos, Senhor, envolva-nos nas Tuas amorosas vibrações, que esta corrente de preces possa permitir que os espíritos amigos estejam conosco em todo e qualquer ambiente, seja no nosso ambiente doméstico, social, familiar, no nosso trabalho, na vizinhança, em todo e qualquer lugar, Senhor, que nesse momento possamos estar em conexão contigo. Permita que os espíritos amigos possam fazer uma asepsia fluídica no nosso ambiente, em nosso ambiente doméstico, aonde nós estivermos neste momento. Que cada peça, cada cômodo possa ser por esses espíritos visitada e todo e qualquer miasma, todo e qualquer fluido pernicioso possa ser substituído por energias benéficas e benfazejas. Harmonia, paz, muito amor, muita luz a todos os nossos entes queridos, vizinhos e amigos. Magnetiza as nossas águas, para que através da água fluidificada possamos receber e absorver os medicamentos e propriedades necessárias à desintoxicação de cada molécula, de cada partícula dos nossos órgãos físicos e perispirituais. Rogamos por todos os nossos irmãos em condições de abandono, em vias públicas, enfrentando o frio, a fome, a dor física ou moral, o desamor e a solidão. Aos irmãos que se encontram em asilos e orfanatos, Senhor, pedimos a força, a resignação para que enfrentem com ânimo e coragem as suas provas, mas também nos inspira a sensibilidade para que desperte em nós a compaixão e a vontade de servir em Teu nome. Aos obsessores, obsidiados, a todos esses espíritos nesta condição, sejam encarnados ou desencarnados, que possam definitivamente vencer a animosidade, o rancor, pondo fim aos processos seculares de ódio e perseguição, dando lugar à paz, retomando laços de amor. Jesus, nosso amigo, acolhe em Teu regaço de luz a todos os desencarnados para que tenham um despertar tranquilo e breve readaptação na pátria espiritual. Afaga os corações doridos, chagados pela saudade da partida, pela morte do corpo físico. Coragem a nós outros que necessitamos permanecer na esfera física. Protege, conduz, ampara, ilumina o caminho de todas as crianças, de todos esses espíritos que estão sob a nossa guarda,
sob a nossa responsabilidade, pois estes são o futuro da humanidade. Ajuda-nos a educá-los à luz do Teu Evangelho, Senhor. Acolhe os corações e atenua a dor moral dos nossos irmãos que cometeram o equívoco do suicídio. Alivia-os por um segundo que seja do quadro dantesco do ato cometido, das lembranças nocivas ao seu psiquismo, ao desespero que por vezes não constrói, somente destrói. Ajuda, Senhor, a todos os envolvidos direta e indiretamente. Permita que os teus emissários visitem as regiões e vales de dor em socorro desses espíritos. Eu te imploro, Senhor, que tu possa auxiliar, que todos os companheiros que tenham responsabilidade com a coletividade, com famílias, com grupos sociais, governantes, que estes espíritos tomem consciência ainda em tempo da sua responsabilidade, que eles possam auxiliar a coletividade, que eles possam contribuir com o crescimento, com a evolução, com o progresso, pois todos nós nos comprometemos quando no plano espiritual. Que tu possa nos inspirar, que tu possa nos intuir positivamente, guiando-nos os passos, dando-nos o norte, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus possa, nesses instantes, envolver a todos nós. O tema da nossa exposição de hoje, ele está incluso no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Para este trabalho, nós utilizamos, além do Evangelho, as obras O Consolador, do Espírito Emmanuel, ditado a Chico Xavier, e também o Evangelho e Jesus à luz da psicologia profunda, do Espírito Joana de Ângeles, ditado a Divaldo Franco. Esse capítulo 1 do Evangelho, ele aborda as formas adotadas por Deus para se tornar conhecido e compreendido pelos homens. Revelada à humanidade em 3 épocas distintas, quis Deus que a sua verdade fosse mostrada gradualmente, de acordo com o desenvolvimento intelectual e moral dos homens, para que fossem assim melhor assimiladas por eles. Na infância da humanidade, o ser humano não tinha ainda uma noção precisa de Deus. Tudo aquilo que não lhe era compreensível era tido como sobrenatural, maravilhoso e até mesmo terrível. Sentindo-se impotente diante de determinadas situações, o homem agarrou-se a determinadas crenças para adquirir confiança e força, a fim de vencer os seus obstáculos. Para cada tipo de dificuldade, o ser humano procurava diferentes ídolos ou deuses, pois ele acreditava incitamente existirem seres poderosos que poderiam auxiliá-lo. Vemos assim que o ser humano já trazia no seu âmago o germe divino, esperando o momento propício para germinar. E este momento propício aparece quando o seu desenvolvimento moral e intelectual atinge um certo patamar. Alcançado, então, este degrau inicial, Deus se revela aos homens através de Moisés, trazendo leis para regular as relações humanas e derrubar a crença politeísta, que, até aquele momento, era muito
difundida. Deus envia Moisés como missionário no seio do povo judeu, porque este povo era monoteísta e por isso tinha melhores condições de compreender as suas leis. Numa época em que os povos ainda estavam arraigados ao Código de Hammurabi, código este que trazia no seu bojo a lei de Talião, aquela que punia conforme o tipo de delito praticado, o ser humano já compreendia que a amputação de um membro que houvera delinquido não correspondia à justiça, não correspondia a uma medida justa, e sim de vingança. Porque, afinal, não é o órgão que injuria que comete delito. É o ser pensante que transfere a atribuição da responsabilidade propondo outro tipo de correção. Apesar de trazer este tipo de barbárie, o Código de Hammurabi trouxe os primeiros sinais de respeito pela vida, pelos seres humanos e também pela própria pessoa. Na época em que foi criado, este código teve a sua utilidade, mas foi transitório, porque serviu apenas por um certo período. O Decálogo, trazido por Moisés, mostrando leis divinas, imutáveis e eternas, deu início à mais ampla moral cristã. Aqueles povos ainda não entendiam que para amar a Deus não era necessário fazer sacrifícios sangrentos e nem adorar ídolos. O Decálogo modifica-lhes o modo de pensar, trazendo já no seu primeiro mandamento o seguinte: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis, e não lhes prestareis culto soberano. E Joana de Ângeles nos afirma que o Decálogo tornou-se paradigma para todas as demais leis, por conter em essência o fundamento do respeito a Deus, à vida e aos seres em geral, principalmente a si mesmo em particular. Também o Espírito Emmanuel nos esclarece que Moisés foi o primeiro a tornar acessível às massas populares os ensinamentos que eram então somente adquiridos através de longa e penosa iniciação. Mas apesar de tornarem-se conhecidas, as leis de Deus não bastaram para conter o ímpeto de um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, acostumados que estavam a abusos e preconceitos que vivenciaram durante a escravidão no Egito. Isto levou Moisés a criar leis civis severas. E para dar mais força a essas leis, Moisés atribuiu-lhes origem divina. Assim,
a sua autoridade como legislador tornava-se mais forte. Isto incutiu naquelas pessoas que eram moralmente atrasadas e possuidoras de um senso de justiça distorcido, incutiu-lhes a ideia de um Deus vingativo, que castigava, que não perdoava. Mas essas leis civis, criadas por Moisés, só tiveram validade por um certo tempo, pois foram estabelecidas apenas para aquele momento. Já o Decálogo, por trazer a verdade de Deus, se perpetuou por todos os povos e por todos os tempos, e tornou-se a base de todo o direito no mundo, e também o sustentáculo de todos os códigos de justiça terrestre. Mas o tempo passa, e Moisés, o portador da primeira revelação de Deus, retorna à pátria espiritual. A sua missão de revelar as leis de Deus estava concluída. E com a chegada dessas leis divinas, inicia-se verdadeiramente a religião judaica, estabelecendo as bases da teocracia do judaísmo. Mas apesar da clareza dessas leis contidas no Decálogo, no decorrer do tempo, elas foram deixadas de lado. Sacerdotes e governantes inescrupulosos criaram leis e as colocaram acima dos 10 mandamentos, com a nítida intenção de tornarem-se mais poderosos e temidos. A infração a essas leis criadas por eles poderia ocasionar aos infratores penas severas, inclusive a pena capital, numa contradição explícita ao Decálogo, que trazia no seu 5º mandamento a expressão "não matarás". O rei Herodes, seguidor do judaísmo, decretou a morte de todos os meninos menores de 2 anos, para que seu trono não fosse ameaçado. Pois dizia-se que um novo rei dos judeus havia nascido. Mesmo ele, Herodes, sabendo o conteúdo do Decálogo, que servia de base à sua religião. E muitas outras violações aos 10 mandamentos foram visíveis, em cumprimento a ordens dadas por governantes e sacerdotes. A inobservância das leis de Deus agravou-se. E então ele percebeu que seria necessário que um outro enviado seu encarnasse no plano terra para esclarecer seus habitantes e trazer uma outra ótica de compreensão das suas leis. O povo já possuía uma inteligência mais adiantada e tinha condições de absorver com mais nitidez os ensinamentos deste emissário celeste. Assim, nasce Jesus, numa época em que a corrupção e a crueldade imperavam. E através de Jesus, Deus concede à humanidade a sua segunda revelação. Jesus trouxe um novo sentido às leis de Deus,
focalizando os seus ensinos na parte moral, onde o amor era o objetivo maior. Moisés havia trazido as bases da justiça. Jesus traz a lei de amor como sublimação de todos os sentimentos. Ele resume o decálogo em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, ele, Jesus, não veio destruir a lei anterior, mas dar-lhe cumprimento através de uma nova ótica de compreensão. Aquele povo já havia atingido um certo grau evolutivo, capaz de entender os seus ensinos. Quem ama a Deus acima de tudo, não toma seu nome em vão, o santifica constantemente e submete-se a Ele humildemente, colocando a sua vontade como prioritária. Quem ama o próximo como a si mesmo, não mata, não rouba, não furta, não deseja seus bens, o respeita. Assim, Jesus, com apenas 2 mandamentos, define nitidamente a sua missão e também aquilo que os profetas previram, para tornar as relações humanas mais fraternas, mais solidárias, mais sinceras. Mas nem todos entenderam a relevância dos seus ensinos, arraigados que estavam a conceitos egoístas. Não entendiam o perdão aos inimigos, pois haviam aprendido que deveriam odiar os seus inimigos. E Jesus traz uma mensagem de amor que jamais fora apresentada antes, revolucionando pensamentos e atitudes, confrontando assim a ignorância moral vigente. Dedicando-se aos pobres, dedicando-se aos estropiados, aos doentes, aos infelizes, Jesus trouxe consolo e esperança ao anunciar o reino dos céus, onde todos poderiam adentrar, independente de raça ou posição social. Escravos, pecadores, senhores, todos teriam acesso a este reino, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, ser este que procede do mundo espiritual e a ele retorna, o que alterava a estrutura de justiça, que não mais deveria ser punitiva, destrutiva, mas sim educativa, reabilitadora. Os valores éticos e espirituais eram priorizados por Jesus, em detrimento das compensações egóicas. Os objetivos dos seus ensinos centravam-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus. Ele pregava que a vida definitiva não está na terra, e sim no plano espiritual. E que para adentrarmos na vida futura, mais leves, mais preparados, livres de infortúnios,
deveríamos seguir aquilo que ele ensinava, porque ele dizia que era o caminho, a verdade e a vida. O caminho que conduz a Deus, palmilhado de verdades divinas que nos levam a usufruir da legítima vida. Jesus também asseverou que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja totalmente cumprido. Ao se expressar assim, Jesus declara que o mundo espiritual e o mundo material não se tornarão melhores enquanto os homens e os espíritos não evoluírem e também passarem a agir em perfeita harmonia, seguindo as leis de Deus. Esclarecendo, consolando, curando, o mestre foi angariando muitos adeptos, mas, consequentemente, adquirindo também muitos inimigos nas fileiras do farisaísmo, que dominavam, juntamente com os escribas e a classe sacerdotal, dominavam o conhecimento das leis judaicas, tanto civis como religiosas. E esses procuravam sempre, de todas as maneiras, questionar Jesus, para arrancar dele alguma resposta que fosse contraditória às leis judaicas, para incriminá-lo, condená-lo e executá-lo. Mas o mestre, sempre com muita sabedoria, respondia dando-lhes verdadeiras lições de moral, o que os irritava mais ainda. As respostas do mestre estavam sempre de acordo com as leis de Deus, o que ressaltava ainda mais a sua autoridade moral. A lei de amor, trazida pelo Mestre Jesus, tornou os homens mais altruístas e solidários, porque despertou-lhes a essência divina que jazia adormecida em seus interiores. Esta lei, ela iguala os seres e aniquila as misérias sociais, tornando os homens mais benevolentes, mais caridosos e indulgentes. E através da lei do amor, Jesus prepara a humanidade para um retorno mais ameno, promissor e feliz à pátria espiritual. Ele ressalta, assim, a importância do cuidado que deve-se ter com o nosso espírito. Jesus, muita coisa ainda tinha para ensinar, mas os seus ensinos futuros não teriam sido absorvidos por aquele povo que ainda carecia de um melhor desenvolvimento moral e intelectual. Então, ele limitou-se a dizer que quando a humanidade tivesse melhores condições de absorver ensinamentos mais aprofundados, Deus enviaria um outro Consolador que faria relembrar aquilo que ele falou e também outras coisas. Jesus disse relembrar, porque ele já previa que muito do que ensinou seria esquecido ou mal compreendido. E tempos depois, já com a humanidade terrestre mais madura, mais desenvolvida, Deus envia o Consolador prometido, que constitui-se na sua
terceira revelação. Nesta época, já estando a ciência mais desenvolvida para corroborar-lhes os postulados, oferecendo à razão os meios necessários de aceitação, compatíveis com as exigências do sentimento, sentimentos estes agora livres das leis vigorosas e primitivas, neste contexto todo surge o Espiritismo, presidido pelo Espírito de Verdade. E em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, como marco inicial da terceira revelação. Esta nova revelação, ela não vem personificada em nenhum indivíduo, mas sim pelo produto de ensinos dado por vários espíritos em locais diversos da Terra. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. O Espiritismo não veio ensinar nada de contrário ao que o Cristo ensinou, e sim completar e explicar de uma maneira transparente, nítida, clara, aquilo que parecia ser algo abstrato. Ele veio cumprir o que Jesus havia anunciado, no momento certo em que a humanidade já tinha condições de absorver conhecimentos que ele, Jesus, não havia revelado, porque não seriam entendidos como deveriam ser. Estando a ciência mais evoluída, coisas tidas como sobrenaturais, no pretérito, passaram a ter outra visão, sendo consideradas como leis naturais. O Espiritismo vem demonstrar, através de provas irrefutáveis, vem demonstrar a existência do mundo espiritual como uma força viva e ativa na natureza, e também como sendo a causa de uma série de fenômenos até então tidos como sobrenaturais. Sem este conhecimento, os homens do passado não tinham condições de entender certas coisas, das quais o Cristo fazia alusão. Não tinham condições de compreender corretamente os seus ensinos. E esta precariedade intelectual gerou falsas interpretações. Com a chegada do Espiritismo, muita coisa passou a ser entendida com mais facilidade. Ele traz a pureza dos ensinos de Jesus, pregada nos primórdios do cristianismo, sem as contaminações impregnadas pelo personalismo de alguns líderes religiosos. Líderes estes que desfiguraram a originalidade dos ensinos do Mestre Jesus. Por isso, o Espiritismo também é conhecido como cristianismo redivivo. O Espírito Emmanuel, na sua obra O Consolador, nos diz que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. E também o Espiritismo atrai
para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos assim que as leis de Deus, sendo imutáveis, eternas e portadoras da verdade, apresentaram-se à humanidade em diferentes épocas, de maneira gradual e com a didática compatível com o desenvolvimento evolutivo dos homens, para que fossem assim melhor assimiladas, complementando-se e tirando o véu que encobria certos enigmas, elas ampliaram o raciocínio e o discernimento sobre as verdades divinas, facilitando ao ser humano caminhar com segurança pela estrada que conduz ao reino dos céus. Mesmo com a chegada do Consolador prometido por Jesus, muita coisa ainda não foi revelada, limitando os espíritos superiores a não nos responderem a certos questionamentos. Respondendo que ainda não tinham permissão para revelar certas coisas, ou que nós ainda não tínhamos condições de entender, os espíritos superiores deixam bem claro que ainda temos muito a aprender, pois, sendo o progresso uma lei natural, ele faz parte da nossa caminhada. E Allan Kardec muito bem explicou ao asseverar que, além de nascer e renascer, deveremos progredir sempre, pois esta é a lei. Muito obrigado. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de trabalho, de orientação, de direcionamento, desses momentos de conexão contigo, Senhor, que a espiritualidade benfeitora nos assistiu, nos trouxe aqui esse refrigério, a orientação, o esclarecimento, o consolo, a cura moral diante de tantas dificuldades, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela bênção da vida. Obrigado pela tua luz, pela tua paz que nos envolve nesse momento. Que assim seja.